Já se fez perguntas iniciando a frase com a palavra como? Não é incomum eu ouvir, ou a gente ouvir no dia a dia, frases, perguntas da seguinte maneira: ai, como eu faço para ter novos hábitos? Como que eu faço para lidar com as minhas emoções? Como eu vou fazer para atingir esse objetivo, para gerar isso que eu tanto desejo para minha vida? Como eu posso melhorar o meu relacionamento? Todas essas frases iniciam com essa palavra, e a gente não tem uma resposta simples ou uma resposta geral, uma fórmula que a gente possa falar, para esses comos que invadem a nossa vida diariamente. Mas, assim, cada desafio vai vai exigir de nós uma postura, uma ação, que a gente visualize ali o que a gente tem de ferramentas, de estratégias para conseguir resolver aquela situação, ou então para transformar um potencial, algo que eu quero, em uma realidade. Cada como vai exigir isso de nós. E o próximo passo aqui que a gente vai compreender é uma chave que nos ajuda a, pelo menos, dar os passos seguintes para que a gente consiga chegar em cada um desses objetivos que a gente quer, ou uma solução que a gente precise chegar. E essa chave se chama autorresponsabilidade. A gente vai entender aqui nesse vídeo hoje o que seria essa autorresponsabilidade e como na prática a gente pode usar isso ao nosso favor para tomar boas decisões para a gente mesmo e para a nossa vida, Então, quando a gente se depara diante de algo que a gente precisa solucionar, uma situação difícil, delicada, um conflito, se a gente desenvolve a autorresponsabilidade, a primeira pergunta que a gente se faz é: o que eu estou disposta a fazer para conseguir isso, para alcançar isso que eu quero? Porque embora seja muito importante que a gente saiba o que a gente quer, a gente conhecer os nossos desejos, a gente traçar metas, objetivos para a nossa vida, tão importante quanto isso é o que eu estou disposta a fazer para isso. As coisas não acontecem só para a gente saber o que a gente quer, onde a gente quer chegar, Então, para realizar aquilo que eu quero, para ter a vida, para proporcionar a vida que realmente eu quero ter, uma vida que vale a pena ser vivida, a gente precisa se apropriar, se aproximar dessa palavra autorresponsabilidade. Eu sei que muitas coisas não estão ao nosso controle, De fato, não estão. Mas olha, mesmo diante de muitas situações, e essas situações podem ser de fato muito difíceis de lidar, conflitos difíceis de lidar, mas ainda assim, quando acontecem, quando a gente se aproxima da autorresponsabilidade, quando a gente coloca intenção para realmente gerar a solução e gerar o melhor que a gente puder, a gente pode escolher qual será a nossa resposta, qual será a nossa atitude diante dessa situação, a nossa postura, qual ação a gente precisa gerar. Viktor Frankl, que é um dos estudiosos, que a gente está trabalhando agora no nosso Faz Clube do Livro aqui, ele diz muito disso, que quando a gente se aproxima da autorresponsabilidade e a gente transforma, a gente gera ali ações, respostas melhores, mais adequadas para cada uma das situações, é quando a gente mais se aproxima da liberdade. Isso é liberdade para ele, é a gente poder escolher como a gente vai fazer, o que a gente pode fazer, que resposta eu quero ter aqui diante disso. A linha que ele formulou, hoje a gente entende, faz parte da história da psicologia, é a logoterapia,
E ele trata dessa vontade de sentido, de dar sentido às coisas. Então, o que seria uma vida com sentido? Para ele, seria uma vida com responsabilidades. A responsabilidade que gera liberdade e que a gente pode fazer ótimas, boas escolhas, ter sempre a liberdade de escolher algo como a gente quer, vivenciar uma situação, responder uma situação, ter uma atitude diante de uma situação, sendo ela ali difícil, né? Muitas vezes. E o que essa autorresponsabilidade gera de benefício, então, para nós? Ela te leva a ter atitudes que se aproximam mais do que você deseja. A gente pode se fazer essas perguntas muitas vezes. Olha, será que a forma como eu estou reagindo, as estratégias que eu estou usando, como eu estou me relacionando, isso está me aproximando daquilo que eu desejo, do potencial que eu tenho, ou isso está me afastando? A autorresponsabilidade, né, que é se apropriar da mudança que a gente quer ver, também nos ajuda a entender as nossas limitações. E se eu tenho limitações, se eu me dou, né, se eu me deparo com elas antes, como eu não conhecia, o que eu posso fazer para melhorar isso? O que isso que eu descobri sobre mim eu posso melhorar? Né? Ampliar os nossos limites. Muitas vezes a gente está tão focado só no que a gente quer, só no que a gente deseja, ou então só no que a gente acha que é bom para nós, e aquilo vai nos limitando, nos afastando de mais possibilidades. Então, autorresponsabilidade também nos gera essa ampliação daquilo que eu posso desejar para mim, daquilo que eu posso alcançar. Reduzir um comportamento de culpabilizar. Sabe quando a gente tem uma orientação muito voltada para o externo, né? Que as coisas para serem resolvidas dependem muito do outro, muito de outras coisas. Porque as pessoas não me ajudam, porque isso acontece assim, é porque as coisas são assim, porque tudo difícil. Quando a gente coloca a orientação muito para o externo, realmente vai nos dar uma sensação de que tudo é muito difícil. Só que ao mesmo passo, a gente pode estar dizendo para a gente mesmo que a gente não é capaz, que a gente é insuficiente para realizar aquilo que a gente deseja. Então, se a gente for por esse caminho de orientação externa, a gente vai trabalhar com culpabilização. O que a gente pode fazer? Nos orientar mais internamente. O que eu posso fazer diante dessa situação? Quem eu posso procurar? Quem eu posso pedir ajuda? Como eu saio dessa situação? A gente faz perguntas que nos levam, que nos aproximam dos nossos objetivos. Trabalhar o nosso emocional. Quando a gente assume a responsabilidade de cuidar da gente mesmo afetivamente, do nosso desenvolvimento emocional, de entender quais são as nossas crenças em relação às emoções, onde as nossas emoções têm nos levado, se existe algum padrão que nos atrapalha, né? Ou então que gera problemas para nós. Nós precisamos entender onde as nossas emoções têm nos levado. Melhorar hábitos ou mudar hábitos, né, que a gente já tem ali e que também não nos ajudam a chegar, né, nos distanciam daquele objetivo maior que a gente tem, que a gente deseja e vão nos trazendo aí gratificações imediatas e que talvez vão nos convencendo que de fato talvez isso que eu quero não é para mim, né? Estudar, se aproximar de conhecimento de qualidade. A autorresponsabilidade também nos traz essa oportunidade, né? Existe hoje um acesso gigantesco a conhecimentos e a gente pode se beneficiar disso, procurando, né, boas fontes para a gente poder se alimentar assim intelectualmente, cognitivamente, tá? Se alimentar bem, né, assumir o nosso autocuidado, né? Como eu estou cuidando de mim, como eu estou cuidando desse físico, como eu estou cuidando do meu sono, como eu estou cuidando do meu corpo. Isso também é o
poder que a autorresponsabilidade traz para nós. E quanto mais você se apropriar dessa autorresponsabilidade, você abre aí caminho para tornar a sua vida cada vez melhor, o melhor que ela puder ser, né? Você vai ter acesso aí a uma vida, né, que cada vez mais rica em todas essas áreas aqui ela puder ser, né? Por isso eu me identifico tanto com a TCC, com a terapia cognitivo-comportamental. É uma coisa que a gente trabalha muito dentro das terapias, que é gerar, é proporcionar, é dar essa autonomia às pessoas que a gente acompanha, a gente desenvolve. Não é sobre pintar um quadro a partir dos meus olhos, daquilo que eu entendo sobre as coisas, mas é ajudar aquela pessoa que chega, né, como um oftalmologista, sabe, para ajustar ali a melhor lente, para ajudar a ver a vida de uma maneira mais realista, para encontrar os melhores recursos, para entender as próprias forças, para poder enxergar a vida assim de uma maneira mais ampliada, tá bem? Eu sou Flávia Cis, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e eu escolhi compartilhar conhecimentos sobre psicologia, sobre um pouco da minha prática dentro da psicologia, coisas que realmente têm o potencial de nos ajudar e de transformar as nossas vidas. Se você gostou desse vídeo aqui, dá esse joinha aqui para mim, me ajude a levar essa mensagem de oportunidade para mais pessoas, tá bem? Até mais.